A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deixa eu me conter primeiramente. A partir do momento em que nós vimos promessas como essa sendo cumpridas na nossa vida, de que o chamado dele realmente foi excelente, foi eficaz, e que a minha resposta para ele, que não foi de mim, mas na verdade ele me levou a isso, só pode acontecer nisso, para o louvor da sua glória. Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu sei que não vou ferir, nem vou acrescentar nada às palavras de Paulo, quando eu digo quer trabalhar, quer lidar com a família, quer lidar com os amigos, tudo tem que ser para o louvor da glória de Deus. É difícil, meus irmãos, é difícil. Muitas das vezes podemos ser julgados, a respeito das nossas atitudes, dizendo: olha, aquele lá é o homem de Deus e de repente está isso. Eu peço perdão aos irmãos por muitas coisas, muitas falhas, mas me coloco à disposição da igreja para avaliação, para orientação dos irmãos também. Uma vez à frente da igreja não quer dizer que eu sou virei super crente agora, muito pelo contrário. É apenas um chamado de Deus, mas eu estou aqui para caminhar junto com vocês, e com todos aqueles que o Senhor vier acrescentar na igreja dele. Certa vez eu ouvi assim: como líder você tem que correr, porque se você caminhar eles sentam, se você sentar eles deitam. E eu falei: isso é palavra de homem, isso é palavra do homem, filosofia humana, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que caminhar lado a lado com meu irmão, lado a lado. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, se encontra na carta de Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 4, não quero me estender muito, vou ser breve. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, lá no verso 6. Que confusão que eu fiquei na mente de um dia para cá, que texto que prega aqui. Eu pedi uma orientação do pastor e ele falou: não, tem que ser pastoral. E aí, só se for para mim, pastoral. E aí, conversando com o presbítero Cássio, eu falei para ele o texto que eu ia pregar, que eu ia ministrar nessa noite. Ele falou: taca. Eu falei: em mim, de novo. Amém? Diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém? Irmãos, fique um pouco mais à vontade. Eu quero discorrer um pouquinho, poder assentar um pouquinho nesse texto, e eu quero esboçar aqui para os irmãos pelo menos 3 características do ministro de Deus. O pastor Clício já falou uma aqui, que ele tem que ser primeiro chamado por Deus. Então essa não precisamos falar, porque é lógico que a igreja tem que reconhecer isso. Dentre outras características, eu quero ressaltar aqui apenas 3. Mas antes disso, eu quero, que a gente possa entender um pouco mais do contexto, falar o que Paulo estava falando aqui desde do verso 1 do capítulo 4. No verso 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Paulo vem orientando o jovem Timóteo acerca do que aconteceria nos últimos dias. Uma iminente apostasia assolaria a igreja do Senhor. E quando ele fala isso, ele fala que alguns, ou seja, alguns cristãos, alguns da igreja, seguiriam-se rumo. Seguiriam a falsos ensinamentos, doutrinas de demônios, ou seja, dariam ouvidos a falsos mestres. E eu comecei a repensar um pouco disso, porque, apesar disso ser algo evidente, algo gritante nos nossos dias de hoje, aparentemente muitos que estão à frente da igreja do Senhor não estão tanto preocupados com isso. Mas eu observei que Paulo está falando para um jovem que iria, a partir daquele momento, assumir também o ministério.
que a partir daquele momento iria conduzir pessoas, seria um líder na igreja do Senhor. E ele começa a fazer ali algumas orientações. Um jovem que teria tudo pela frente, um jovem com todo o vigor, com toda a força, toda a astúcia, inteligência, provavelmente com toda a sua formosura. Eu comecei a me identificar com Timóteo, é claro, né? Mas quando Paulo começa a dar essas orientações, se fosse no meu caso, eu acho que eu me assustaria então. Porque como é que você confronta tudo isso? Como que você vai lidar com algo que já virou um sistema, que algo está impregnado, que algo que parece que a massa está junto? Como é que você consegue confrontar essas coisas? Como é que você consegue separar? Mas eu entendi também que Paulo, quando fala diretamente para aquele jovem, ele tem a plena convicção do chamado que aquele jovem tem. E ele fala isso nos versos adiante. Ele fala lá a partir do verso 12 em diante, ele fala a respeito disso, dessa convicção. Então ele deposita ali toda a sua confiança, não por aquilo que o jovem expressava, pelo tempo de caminhada que ele tinha junto ao apóstolo Paulo, por todas as provações que tinha passado juntamente com ele, lapidando o seu caráter, estruturando a sua força. Não somente por isso, mas por causa do chamado que Deus tinha para a sua vida. Ou seja, aí também conseguimos entender que tudo parte do plano soberano de Deus. Não sou eu nem você que constitui um lugar como esse e arrebanha pessoas e estabelece estratégias para que isso aconteça, nada disso. É Deus o Senhor da igreja, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o Senhor da igreja. E é Ele quem conduz tudo isso, é Ele quem estabelece os planos, os meios e as estratégias para que o seu propósito seja alcançado. E é por isso que eu já digo de antemão, esta igreja não adota métodos humanos. Não adota. O método já foi pré-estabelecido pelo cabeça da igreja, Cristo Jesus. E está lá em Atos, capítulo 2. É simples assim. Eu falo aos quatro ventos, quem quiser. Quem vir para cá, vai ser pela pregação do Evangelho. Não é por evento, não é por encontro. Podemos até fazer, não descartamos isso, mas não para estratégias de aumento numérico neste lugar. Porque o método é pregação do Evangelho. E Paulo, ele continua acerca das orientações. Ele diz, olha, aqueles, os falsos mestres, que eles estão impregnados nas igrejas. Eles agora assumiram o púlpito, eles se travestem, eles se vestem com terno e tudo mais. E eles estão nos púlpitos gritando, assumindo o título de homem de Deus. E estão ensinando o povo com ensinamentos distorcidos, que pervertem a fé dos seus ouvintes. E eles estão com a mente cauterizada, ou seja, com a mente afastada de Deus. Não têm o temor a Deus. E tudo o que eles fazem, manipulando a fé dos seus ouvintes, nada mais é do que o anseio de buscar algum benefício para satisfação pessoal, para satisfazer a sua carne, para desfrutar das suas luxúrias. É isso que eles estão fazendo. E para isso, nos seus ensinamentos, eles proíbem. Eles colocam leis pesadíssimas. E Paulo fala um pouco aqui de um ensinamento gnóstico que também já estava impregnando a igreja. Eles proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. E Paulo já em contrapartida confronta tudo isso. Alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Esses homens, eles colocam julgos pesadíssimos em cima do rebanho de Deus. Para que eles fiquem ali retidos, presos, agrilhoados. Proíbem alimentos. Mas Paulo fala isso tudo já acabou.
Os alimentos que eles proíbem, nós recebemos com ações de graça. E Paulo fala isso para os fiéis, para aqueles que compreendem a verdade plena, ou seja, para os eleitos de Deus. Paulo está dizendo que tudo que Deus criou é para o desfrute do homem, mas principalmente para aqueles agora que têm a imagem de Cristo sendo restaurada em si. Já entende que podemos desfrutar dessas coisas, porém agora com um discernimento muito mais além. Sabemos aquilo que é prudente e o que não é, aquilo que é lícito, aquilo que não é. O que Paulo está dizendo é que agora a verdadeira liberdade que nós temos não é aquela em que nós dizemos que podemos fazer de tudo, mas é aquela em que nós dizemos e que podemos rejeitar aquilo que queremos fazer. Acho que os irmãos entenderam, né? Liberdade em Cristo não é aquela em que nós podemos fazer de tudo, mas aquela em que nós podemos rejeitar aquilo que nós queremos fazer. Paulo fala isso. E aí agora, Paulo já deu todas as orientações a Timóteo, ele vem para uma orientação pessoal. E aí ele diz, expondo estas coisas aos irmãos. A primeira característica que eu posso encontrar aqui de um ministro de Deus é que na instrução ele é submisso à palavra de Deus. Ele está expondo. E talvez você me diga, mas foi Paulo que falou ao jovem Timóteo, no capítulo 4, no início, no verso 1, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente. Ou seja, Paulo está cheio do Espírito Santo. Portanto, é Deus quem orienta. E ele orienta acerca dos falsos mestres. E aí ele diz, expondo isso, ou seja, tudo aquilo que me foi ensinado, eu transmiti a você, e agora você vai transmitir também. Meu querido, expor a igreja não é induzir a igreja, não é, como se diz, aprisionar a igreja, não é colocar sobre a igreja leis dogmáticas pesadíssimas. Muito pelo contrário, a palavra aqui ela tem um sentido de aconselhar, de orientar. E não com opinião pessoal ou com experiências pessoais, mas orientados e pautados na palavra de Deus. A primeira característica, ele é submisso à palavra de Deus, na sua instrução. E olha só o que ele diz aqui, que já enche o nosso coração. Porque logo em seguida a isso, Paulo diz o seguinte, serás bom ministro de Cristo, expondo essas coisas aos irmãos, ou seja, transmitindo todo o ensinamento, e não somente isso, mas falando acerca dos falsos ensinamentos, falando acerca dos falsos mestres, fazendo isso, serás um bom ministro de Deus. Somente fazendo isso, serás um bom ministro de Deus. E eu pergunto para você, quantos ministros de Deus você ouve falando, te orientando, ensinando a detectar um falso profeta? Quantos ministros você vê desse jeito? Eu conheço alguns. E é por isso que eles sofrem as rejeições. O pastor Santino falou algo que eu já tenho no meu coração, porque é palavra de Deus. É o mesmo chamado que ele teve para Paulo. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Muitas das vezes o ministro, ou aquele que pelo menos tem uma tendência administrativa ou empresarial, ele já é colocado, já é trazido para cá, para o meio, ele assume um púlpito porque a intenção dele, a forma administrativa dele é excelente. E ele já é alimentado com um monte de expectativas, com um monte de promessas, de que você vai ter isso ou aquilo, a igreja vai te prometer isso, a igreja vai te dar aquilo, mas não fala o que está evidente no verdadeiro evangelho, na vivência do verdadeiro evangelho, que é o sofrimento por amor a Cristo, que é no ato da pregação da verdade, a rejeição dos ouvintes. Por que isso é negligenciado? Por quê? Porque não traz status, meu irmão.
porque não dá status, porque não enche igreja. Recebi a palavra dos queridos pastores aqui nesta noite, de não me preocupar com números. Eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação, meu compromisso, primeiramente, é com Cristo, o Senhor da igreja. E Ele não me mandou fazer o que dá certo. Ele me chamou para fazer o que é certo. E está na palavra dEle. E pronto. Não sou pragmático. Mas como não dá ibope, é melhor pular, né? Mas olha só, Paulo diz, fazendo isso, expondo essas coisas, esclarecendo essa verdade, pregando o evangelho, serás um bom ministro de Cristo Jesus. E ele continua, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Segunda característica do ministro de Deus, ele se alimenta da palavra da fé. E você me pergunta, mas irmão, que palavra da fé é essa? Ninguém sabe quem tem mais a palavra da verdade. Nós vamos em um lugar, ouvimos uma coisa, nós vamos em outro lugar, ouvimos outra. Todas elas aparentemente são boas, elas soam bom aos nossos ouvidos, porque afinal de contas, ela me faz sorrir, ela me faz deitar no travesseiro e pensar nas minhas vitórias de amanhã. Mas eu quero te dizer nessa noite, que a palavra da fé, ela não tem somente essa característica, ela tem principalmente a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela confronta os seus ouvintes. A palavra da fé, ela leva o ouvinte ao arrependimento. Ele leva o ouvinte ao reconhecimento da sua condição diante de Deus, que é deplorável, que é corrupta, que é morta. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra da fé. Da fé salvífica, daquela que de fato conduz o homem a Cristo. E Paulo diz, alimentando da palavra da fé. Agora começamos a fechar aqui. Começou a estreitar muito mais o caminho. Irmão presbítero Cássio falou do caminho estreito. Eu começo agora a perceber que é muito mais estreito do que nós pensávamos. É engraçado e interessante como muitos ministros de Deus se detêm a versículos de promessas, mas esquecem que a maior promessa de Deus é de fato do sofrimento, é da rejeição, e que as exigências de Cristo, antes da vitória ser alcançada, ela vem acompanhada de negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Existe um processo, meus irmãos. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. E nele somente. Então a primeira característica, ele é submisso à palavra de Deus. Segunda característica, ele se alimenta da palavra da fé. E a terceira, ele rejeita todo o sistema. Ele rejeita o sistema. O ministro de Deus, ele não anda de mãos dadas com o sistema. Foi falado aqui no início. Não tem mão de político aqui nessa construção. O que tem aqui é investimento de homens e mulheres de Deus, que acreditam na obra do Senhor e investiram aqui neste lugar. Não esperando algo em troca, mas porque aqui seria estabelecido um templo de Deus, a qual teria o propósito de alcançar vidas através da pregação do Evangelho. Glória a Deus. Paulo diz, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Rejeita as lorotas, rejeita conversinhas. Existem muitas histórias que estão sendo contadas por aí, principalmente em cima de púlpitos. Aliás, as histórias, ela tem substituído a palavra de Deus. Muitas filosofias estão sendo proferidas em cima dos púlpitos. A palavra de Deus tem sido deixada de lado.
E livros que só têm fundamento em experiências do homem têm sido usados para embasar as pregações dos ministros que mais são motivadores. Mas Paulo diz, rejeita tudo isso. As fábulas, elas contaminam. A verdade, elas até chamam a atenção. E é por isso que em muitos lugares tem se descambado para tradições antigas, costumes antigos, que já deveriam ter sido abandonados há tempo. Mas é tão fanático, o homem é tão fanático por isso que ele está trazendo de volta. E até apetrechos estão sendo usados em cima dos púlpitos. Meus queridos, o ministro de Deus, ele rejeita isso. Porque ele sabe que tudo isso é condução maligna. É cilada do inimigo, a fim de abrilhantar, o púlpito e chamar a atenção dos ouvintes. Olha só que legal, olha como ele está bonitinho, olha o manto dele. Vamos tocar no manto dele que é santo, vamos tocar nisso e naquilo que é santo. E não tem vergonha de falar essas coisas, nem de fazer. Pois assim como Paulo, o ministro de Deus, ele não se envergonha, é do Evangelho. Porque esse sim é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho. E o Evangelho somente, ele é o poder, ele não tem poder. Não se agrega nada ao Evangelho. E é somente isso que o ministro de Deus se apega. É somente a isso. Faça um compromisso diante de Deus. Reitero aqui os meus votos diante da igreja e diante do Senhor, do compromisso com a sua palavra. Todos aqueles que frequentarem este lugar ouvirão a palavra de Deus. E não pense que você vai sair sorrindo por muitas vezes. Porque a palavra de Deus, ela incomoda. A palavra de Deus, ela te faz ir para casa e deitar de um lado e do outro e revirar e ficar pensando, porque a palavra de Deus, ela exige uma resposta dos seus ouvintes. Ou é ou não é? Não existe em cima do muro. Não existe. Mas você vai sair sorrindo sim. Porque também aqui neste lugar vai ser lugar de comunhão. Vai ser lugar de enchimento do Espírito Santo. Vai ser lugar de salvação. Vai ser lugar de alegria. Vai ser lugar para celebrar o nome do Senhor. Aplauda Cristo Jesus. Amém.